Bom dia, queridos amigos da Comunhão Espírita, queridos amigos aqui do nosso canal. É sempre uma alegria estarmos aqui nesse espaço para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita, nossa querida doutrina que traz muitas lições, sempre baseadas no Evangelho, sempre baseadas nessa boa nova que Cristo nos deixou e que nos trouxe é, tantas perspectivas novas para a nossa vida, tantas razões de viver, tantas formas de nós buscarmos a nossa felicidade, a nossa evolução, que são o nosso destino. E hoje eu vou trazer uma historinha que é do livro Luz Acima, psicografado por Chico Xavier. É um livro com pequenas histórias, pequenos contos que Chico nos traz para nos trazer novas perspectivas e lições de uma forma bem ilustrativa. Jesus gostava muito de falar por parábolas, então esses pequenos contos, essas pequenas histórias também nos ilustram pontos que são cruciais da nossa vida na perspectiva da doutrina espírita, já com esse descortinamento dessa realidade espiritual. E esse conto, Mãos Enferrujadas, fala de um espírito que veio até a Terra, nessa existência que é narrada, com o nome de Joaquim Sucupira. Joaquim Sucupira era um homem que viveu uma vida tranquila. Ele tinha bens materiais de mais do que o suficiente para sua necessidade. Ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa com condições, ele tinha uma família estruturada, ele tinha tudo o que ele precisaria para ter uma encarnação tranquila e operosa. E, realmente, ele estudou, ele teve a sua vida e passou pela sua existência sem grandes percalços, sem problemas, sem grandes dificuldades. E quando voltou, estava certo de que encontraria um excelente lugar no céu, um excelente lugar, seria recebido com abraços e aplausos no paraíso. E quando ele chegou lá, encontrou uma realidade um pouco diferente. Ficou um pouco perdido, não teve aquela acolhida tão calorosa que ele esperava, e, chegando no plano espiritual, pediram a ele que entrasse numa fila, o que para ele não era nada compatível com os privilégios que ele esperava receber. E ele entrou nessa fila, esperando a orientação, e no final ele foi recebido pelos mentores, que perguntaram para ele o que ele havia feito de bom, né? E foram fazendo várias perguntas, né? Se ele tinha tido condições materiais, se ele tinha tido possibilidade de estudar, se ele tinha tido um apoio familiar, se ele tinha tido pessoas que até realizassem a tarefa por ele, servidores na sua casa, como ele havia tratado, enfim, o que havia sido feito, né? E, acima de tudo, que contribuições ele havia dado, de que forma ele havia utilizado os recursos financeiros, os conhecimentos, o corpo perfeito que ele tinha, a força, a lucidez, enfim, o auxílio que ele recebia de todas as pessoas, o apoio da família, de que forma que ele tinha recebido. E, ao longo de todas as perguntas, ele foi percebendo que ele não havia feito grandes, não havia tirado proveito de tudo aquilo. Então, que ele havia estudado, mas esse estudo não tinha rendido o trabalho operoso em prol do bem. Pelo contrário, ele entendia que, por ter recursos suficientes, não havia necessidade do trabalho. E ele manteve-se no estudo interessante, mas estéril, que nada trouxe de bom. Ele tinha dinheiro e manteve uma vida confortável, mas não compartilhou o que ele tinha com ninguém, nem mesmo com os seus familiares e amigos, que muitas vezes se socorriam dele, buscavam o seu socorro. Ele teve pessoas que fizeram as tarefas para ele, por isso ele nunca se interessou em aprender, em buscar conhecer tarefas, tampouco em auxiliar e
mesmo ser grato por aquilo que as pessoas faziam por ele, que ele considerava que era uma mera obrigação daqueles que eram remunerados por sua tarefa. Ele jamais fez com que os seus talentos se multiplicassem. Então, após responder todas as perguntas, aquele que o recebia disse: olha, eu já tenho um diagnóstico para o seu caso. O seu caso é de mãos enferrujadas. E aí, no que ele ouviu isso, ele percebeu que os seus braços estavam paralisados, estavam como que mesmo oxidados, como o próprio nome já disse, né? Como o mentor, aquele que o recebeu, falou. E aí disse: e qual é o remédio para isso? Só tem um remédio, que é entrar novamente na fila da encarnação e trabalhar. Agora, dessa vez, operar e utilizar tudo que você aprendeu, tudo que você teve, todos os talentos que acumulou para o bem. E lá foi ele, em busca de uma nova experiência para operar. E assim acontece conosco muitas vezes. Nós temos as possibilidades, temos as condições, temos a inteligência, temos o, a nossa saúde, o nosso corpo, a integridade de tudo, temos o apoio das pessoas que nos amam, temos o que precisamos, mas não revertemos isso para o bem. Jesus nos conta a parábola dos talentos, em que o Senhor da vinha, distribui talentos para os seus servos e confia a eles esses talentos como responsabilidades, para que eles pudessem cuidar até que ele estivesse de volta. Ele distribuiu 5 talentos para um dos seus servos, 3 talentos para outro e 2 talentos para outro. E aquele que recebeu 5 talentos multiplicou, investiu e conseguiu o dobro daqueles talentos. Da mesma forma, o que tinha 3 talentos conseguiu investir e dobrar. O outro enterrou aqueles talentos que tinha e nada fez render. Então, Joaquim Sucupira foi esse servo que enterrou os talentos, que recebeu aqueles talentos, recebeu as possibilidades de operar no bem, de multiplicar os seus conhecimentos, de trazer coisas boas para o mundo. Ele tinha até escolha do que ele faria, mas ele manteve-se encapsulado em si mesmo. Guardou tudo o que ele tinha, guardou os recursos materiais, guardou o conhecimento que ele até multiplicou, mas apenas para si mesmo. Ele teve mais conhecimento, mas não conseguiu empregar em nada de bom. Então ficou estéril esse conhecimento. Ele não teve, no relacionamento com as pessoas, uma prática amorosa, não multiplicou o amor, não multiplicou a gratidão, não não tratou bem ou mesmo foi grato pelo que as pessoas faziam. Ele tinha relações meramente burocráticas, frias e simplesmente formais ali naquele sentido. E, enfim, sua vida, em termos de realizações, passou em brancas nuvens. Foram talentos enterrados. Então, agora ele precisa aprender a trabalhar. Agora ele precisa aprender a aproveitar as oportunidades. A gente tem um livro também que conta uma história muito interessante. Um livro que é escrito pelo irmão Jacó, também recebido pela mediunidade de Chico Xavier, e se chama Voltei. Esse livro, nessa história, o irmão Jacó, que nós sabemos hoje que foi Frederico Figner, nos conta como ele também foi recebido no plano espiritual. Ele foi um espírito que trabalhou, tinha bastante dinheiro, também tinha recursos materiais, e foi presidente da FEB o período, conviveu com espíritos como Bezerra de Menezes e outros que eram os grandes líderes e que consolidaram a doutrina espírita no Brasil. E ele fazia parte desse grupo de espíritos, trabalhava no centro, era dialogador e, enfim, tinha muitos trabalhos até mesmo para o bem. E também desencarnado no plano espiritual, foi recebido pelos seus amigos, mas ele percebeu
algo muito interessante, que espíritos como Bezerra de Menezes e outros tinham o perispírito, o seu corpo espiritual brilhante, traziam essa aura brilhante, né? Essa emanação de luz dentro do seu perispírito, enquanto que ele percebia que o perispírito dele não tinha esse brilho, e ele se envergonhava um pouco disso. E conversando com os amigos, né, que estavam ali, eles tentando animá-lo e tudo, ele foi percebendo que, de fato, ele deu muito dinheiro, ele trabalhou, mas aquilo não conseguiu transformar o seu coração. Ele fazia aquilo também formalmente, burocraticamente, mas não havia ainda esse amor, essa dedicação, esse coração que ele tinha dentro da tarefa. E à medida em que ele foi indo, ele conta várias aventuras, conta o encontro com um dos espíritos com quem ele dialogava na mesa mediúnica, ele conta o encontro com pessoas que eram do centro espírita, pessoas simples, que apesar de terem tarefas muito menores do que a deles, conseguiam emanar uma grande luz porque faziam essa tarefa de uma forma muito amorosa, muito vibrante, e cativavam aquele que dizia que assistia às palestras dele e aplicava os ensinamentos daquela palestra, e que aquilo transformou a sua vida e trouxe muita luz. Então ele conseguiu trabalhar, mas ele não conseguiu se trabalhar. Tudo que ele fez para fora, ele não conseguiu fazer para dentro. E aos poucos no livro ele vai se defrontando com essa realidade e vai começando a se trabalhar e a mudar um pouquinho essa história. Já vai adquirindo essa consciência e já vai dando esse passo que é tão importante no espírito. Então é muito importante que a gente trabalhe, é muito importante que a gente trabalhe e que a gente se trabalhe, que a gente faça as nossas mãos serem produtivas, que a gente não permite que elas enferrujem por falta de uso, mas pelo contrário, que a gente dê emprego a elas, que a gente dê serviço. Jesus nos chamou para as obras, ele nos chama para o serviço, sobretudo. Ele nos conclama à fé, ao conhecimento, a estudar e a acreditar, a buscar a Deus por meio do nosso coração, mas a realizar por meio das nossas obras. Ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que cumpre a palavra do meu Pai e coloca em movimento essas forças da alma. Então ele nos conclama a ação, ele nos conclama a agir e a trabalhar em prol do bem. Ele sempre nos fez esse chamado. E ele mesmo, o tempo inteiro, enquanto ele esteve aqui, não perdeu a ocasião de trabalhar. Em qualquer uma de suas viagens, em qualquer dos dias da sua vida, às vezes mesmo cansado, exausto das longas viagens que ele fazia, mas ele atendia todos aqueles que estavam com eles. Nunca deixou de, de socorrer aqueles que precisavam, tanto materialmente quanto espiritualmente, de reconhecer aqueles que já estavam prontos para receber as curas, os benefícios, e de fazer aquilo que era necessário naquele momento. Então, ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de ser aquele mensageiro fiel de Deus e de dar às pessoas o que elas precisavam, dentro daquilo que elas já tinham condições de receber. Tem uma música que eu acho muito interessante, que é da década de 70, que dizia, eu conheci ela cantada pela Amelinha, que dizia assim, que Jesus não é um substantivo, Jesus é um verbo. E o que essa música queria dizer é que Jesus nos faz realmente esse chamado para a ação. E claro, Jesus é um substantivo, ele é um nome próprio, ele é um nome forte e poderoso, mas, sobretudo, ele é um convite para agirmos, ele é um convite para trabalharmos em prol do bem. Por isso, ele nos diz que devemos agir e que não basta não fazermos o bem, não fazermos o mal, é preciso que façamos o bem para que nós tenhamos uma vida proveitosa.
é preciso que nós botemos o nosso talento para trabalhar e que a gente multiplique esses talentos, realizando as obras do bem. Aqui na comunhão, há um tempo atrás, nós tivemos um projeto em que a gente convidava para o trabalho voluntário, que a gente chamava esses nossos irmãos para trabalhar, para servir em prol do Cristo. E aí, um dos nossos companheiros fez uma música que serviu para dar, ser um hino do projeto. E ele, nessa música, ele dizia: Jesus precisa da nossa boa ação. Jesus trabalha usando as nossas mãos. E a vida pede a nossa colaboração para erguer o nosso irmão em aflição. Jesus tem sede, água para o nosso irmão. Jesus tem fome, reparte o seu pão. Jesus consola alguém em aflição e espera confiante a nossa colaboração. E é assim que acontece. Jesus veio e não perdeu a chance de ser útil. Ele multiplicou os pães, ele transformou a água em vinho, ele operou inúmeras curas, ele acalmou as tempestades, ele perdoou as pessoas que estavam ali e transformou a vida delas. E hoje, ele precisa de nós para fazermos tudo isso. Se ele precisa matar a fome de alguém, ele precisa dos seus operosos trabalhadores. Se ele precisa de dar palavras de consolo para alguém que sofre num determinado momento, para alguém que pensa em desistir, alguém que está se sentindo triste e derrotado pela vida, ele conta com os seus operosos trabalhadores para fazerem a obra do Cristo. Então, todos nós somos convidados a mexer as nossas mãos, a colocar essas mãos à obra, porque Jesus trabalha usando as nossas mãos. Então, vamos colocar as nossas mãos à obra. Vamos conhecer, vamos estudar, mas vamos colocar em movimento essas forças da nossa alma. Vamos movimentar as nossas mãos, sobretudo vamos movimentar o nosso coração. Vamos aceitar receber tudo o que existe de bom da vida, receber com gratidão, mas multiplicar, receber os talentos que nos são confiados e multiplicar esses talentos cada vez mais, para que a gente possa reverter tudo o que nos foi confiado em bem para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, levemos Jesus a todos os lugares, a todas as criaturas, em todas as circunstâncias e com as nossas ações, sobretudo. Se necessário, usemos palavras, mas sejamos a imagem do Cristo, sejamos a imagem daquele que trabalha para o bem, que busca o bem e que faz questão de levar o bem para a vida das pessoas. Que o Cristo seja a nossa inspiração, que ele seja a nossa vontade, que observemos os exemplos do Cristo e levemos esses exemplos para a nossa vida, que ocupemos os lugares que nos são destinados e que façamos desses lugares santos, que coloquemos nele o que tivermos de melhor na nossa alma, que façamos que tudo o que recebemos de bom, os exemplos do Cristo, a vida em abundância que ele nos dá, que tudo que entra em nós também saia de nós multiplicado e que as nossas mãos sejam as mãos de quem trabalha, que a nossa mente seja aquela mente que multiplica o conhecimento e faz gerar o bem, e que o nosso coração seja aquele coração que ama e que encurta as distâncias entre as pessoas. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e sobretudo que nós estejamos com Ele, e mãos à obra. Um grande abraço a todos e até a próxima.